Bora lá! Grande satisfação estar de novo com vocês aqui. Hoje Big Data Bet traz um vídeo sobre expectativa de gols. Um vídeo mais voltado para mostrar para vocês aqui algumas ideias, algumas variáveis que nós podemos criar. E aqui apenas para alinhar aqui o nosso conhecimento, vou fazer uma breve introdução explicando o que é o XG aqui, a expectativa de gols, certo? Existem muitas empresas, né, que fornecem esse dado. E elas têm algumas diferenças. Por isso você vai ver expectativas de gol diferentes dependendo da empresa, da feed que você está observando. Mas, de uma maneira bem geral, a expectativa de gols observa a probabilidade do gol ocorrer dado o chute, de onde ele foi, qual a distância do gol, né? O ângulo do chute e o tipo, né? Se foi uma cabeçada, se foi um chute normal, né? Enfim, tem todos esses detalhes aí que compõem esta métrica. Aqui neste mapa, que é uma espécie de mapa de calor, mostra ó, que quanto mais chega próximo ao vermelho aqui, mais quente é, né? E maior a probabilidade de gol. Então, justo que tenhamos aqui as maiores probabilidades aqui quando o chute é dado bem próximo ao gol. Veja que a gente observa também o ângulo aqui, a gente pode ver bem ó, que o ângulo influencia também, né? Por exemplo, o chute sem ângulo aqui, mesmo sendo de muito perto, ele acaba ficando aqui na tonalidade mais fria. Basicamente é isso. O XG ele caminha para um rumo aí bem interessante e ele já traz assim algum acréscimo bem legal para os nossos métodos, tá? Conforme alguns testes que eu vou mostrar para vocês aqui na sequência. Mas ele caminha num sentido bem interessante, porque como os jogos atualmente, as empresas já coletam dados de tracking dos jogos, observando a posição de todos os jogadores, né? Então, basicamente, o XG mais comum hoje em dia que a gente tem não observa, por exemplo, qual é o jogador que está dando chute, o que influencia bastante, né? Às vezes você tem um jogador de muito mais qualidade dando chute e influencia muito nesse dado. Também não temos a posição lá do goleiro e da zaga. Pode ser que no momento do chute, mesmo sendo um chute próximo aqui, na entrada da pequena área, se você tiver muitos zagueiros aí obstruindo a trajetória da bola, você pode ter também uma variação grande aqui nesta probabilidade de gol. Mas enfim, tem bastante conteúdo na net para você se divertir aí estudando esta métrica. O objetivo maior aqui deste vídeo é mostrar para vocês aqui o quanto ele tem ajudado na questão de melhoria dos métodos, mostrar algumas ideias para vocês, algumas observações legais aqui para você levar em consideração. E eu vou usar aqui então o ePlay Guru, que é a plataforma que eu utilizo, e esta plataforma que ela nos fornece o XG, inclusive do live, tá? Então aqui eu tenho alguns exemplos, ó. No minuto 60 eu capto os dados do jogo e eu também tenho o XG Live. O que aconteceu até o minuto 60? Tá? Qual a expectativa de gols dos times no minuto 60? Aqui só um exemplo, eu poderia fazer com qualquer minutagem aqui. E só mostrando aqui para vocês, então, eu vou descer aqui, porque eu tenho aqui uma estratégia que eu já uso há muitos anos, tá? Que é um over limit, conhecido como Daronco. Ela já tem aqui mais de 5 mil entradas, né, indicadores, e o meu win rate aqui é de 52%. Neste método aqui, como ele trabalha com backing responsabilidade, tudo que passa de 50% para mim aqui se transforma em lucro. Então o even do método aqui é em 50%. Quando eu tenho 52% aqui, eu posso pegar este 2% e multiplicar e dobrar ele. Então eu tenho 4% de ROI aqui neste método original. Só que conforme eu vou alimentando aqui a minha base do método, eu consigo fazer alguns estudos dentro dela e eu tenho um número razoavelmente bom aqui, né? Para aplicar algumas ideias, algumas teses e tentar melhorar. Então, com o tempo, eu fui criando clones. E o último clone que eu fiz, que eu vou mostrar para vocês, observa aqui, este geral está com 52%.
E depois de passar por algumas mudanças, eu cheguei neste último clone aqui, que é o que está enviando atualmente lá no canal Live, né? Que inclusive já aproveito e convido você para entrar no nosso grupo do Telegram. Lá você terá acesso a esse método, tá? As métricas, as ligas que eu uso, e inclusive você pode usar ele também, ele já está validado. E aqui mostrando para vocês atualmente eu uso esse aqui, já é uma terceira versão, um terceiro clone, né? Onde ele alcançou aqui 55%, tá? Então ele aqui no momento ele está com 10% de ROI. Porém, eu não coloquei simplesmente como um teste e fui observando. Eu usei aquela base mais robusta lá com mais de 5.000 jogos para criar essa aqui. E a minha expectativa de win rate, conforme os testes que eu fiz, é 54%. Aqui ele ainda está com 55%, provavelmente, caso ele corresponda exatamente, perfeitamente aos testes que eu fiz, ele vai, invariavelmente, aqui chegar em 54% no grande volume. Ele ainda não chegou, porque como eu tenho um volume ainda baixo aqui, certo? 92 indicadores, ele ainda está oscilando um pouco. Poderia estar oscilando para baixo, inclusive 52%, 53%, 55%, 56%. Mas logo ele vai alinhar, né? E nós vamos ter aqui um win rate mais estabilizado conforme os testes. Beleza, então a gente pode ver aqui que este critério que eu vou mostrar para vocês aqui, que a gente usa a expectativa de gols, ele dobrou meu ROI. Dobrou meu ROI em relação ao método original lá, mais robusto que eu mostrei para vocês. Vou mostrar aqui, essa estratégia, ela é aberta, tá? É uma estratégia pública, eu coloco à disposição para vocês, ela tem diversas métricas aqui. E aqui está ó, a última métrica que eu incluí, que fez toda essa diferença. É apenas uma comparação, e aqui eu quero atentar, mostrar para vocês que muitas vezes a gente parte do princípio bem simples, e olha a simplicidade dessa métrica. Eu só estou comparando os gols de fato que ocorreram no jogo com a expectativa de gols. E aqui bem interessante, é uma coisa que eu quero que vocês percebam, a lógica do critério aqui, da métrica. Porque se eu tenho no jogo, lá no minuto 60, e aqui não é exatamente o minuto 60, tá? Porque é uma range, só mostrando para vocês de 55 a 69, mas independente. A ideia aqui, o conceito é o mesmo. Se você tem um determinado número de gols no jogo e um XG diferente, então, o que nós teríamos aqui? Digamos que tenha um gol no jogo, certo? Um gol no jogo. E o XG, lá, a expectativa de gols era para que houvesse 2 gols. A soma do XG dos dois times nos traz um dado de 2 gols, tá? De expectativa de gols. Então, note que neste caso nós estamos sobrando chance de gol aí. Tipo, os times criaram o suficiente para que o jogo já tivesse 2 gols, porém só saiu um gol, certo? Este é o conceito. Em contrapartida, digamos que o jogo tenha um gol e a expectativa seja de 0,5. Ou seja, os times fizeram mais gols do que as próprias oportunidades sugeriram aqui através do XG. Então temos essas duas questões. E também temos os jogos em que o dado está alinhado, né? Temos ali, digamos, 2 gols no jogo e o XG mostra para nós que a soma do XG dos times representa 2 gols, né? Está bem próximo ali a 2 gols, então o dado está muito alinhado. Bom, dito isso e alinhado esse conceito aqui junto com vocês, vamos prosseguir aqui. Eu vou usar aqui uma base apenas para fazer uns testes, tá? Eu já fiz aqui um tratamento dos dados, uma limpeza aqui, ela é uma base bem robusta, tá? Estamos aqui com 4.500 jogos, tá? 4.500 jogos em que foi enviado o XG, que está aqui, e eu tenho também o placar do jogo, e tudo no minuto 60, ó. Tudo no minuto 60, beleza? E eu tenho aqui as odds, né, do over. Vamos fazer aqui, ó, eu já para adiantar aqui, eu já limpei tudo, já tá tudo certinho, mas nós vamos fazer aqui mais algumas coisinhas, beleza? Então eu vou colocar aqui, ó. Vou abrir aqui 2 colunas. Aliás, vou abrir mais uma ainda, vou abrir 3 aqui, tá? Só para facilitar aqui, vamos fazer tudo direitinho aqui, ó. Uma delas vai ser o total de gols.
A outra vai ser o total do XG. E a outra vai ser a diferença entre XG e gols. Certo? É isso. Uma maneira bem simples aqui, vamos seguir juntos, pessoal. Total de gols. Vamos pegar aqui, ó, na hora do alerta, número de 60, quantos gols tinha no jogo? Tá aqui, ó, o home goals mais o away goals. Só isso. Já calculou para nós aqui. E o XG? Também vamos fazer da mesma forma aqui, ó. O total do XG home mais o total do XG away. Então agora nós podemos comparar o que ocorreu de gols no jogo com o XG. Bom, vamos lá então. A diferença entre XG e gols total. Então aqui total XG menos os gols totais aqui. Então veja aqui que nós vamos ter, obviamente, que números positivos, números negativos. E aqui vamos olhar, vem de menos 5,4 até 2,9. O que significa esses números bem negativos aqui? Significa que a diferença, né, do XG pelos gols, quando são bem negativos aqui, é que houveram muitos gols. Vou até classificar aqui para você dar uma olhada. Do menor para o maior, houveram muitos gols, ó, 8 gols, só que o XG aqui não representa bem a quantidade de gols do jogo. Ou seja, saiu muito gol aleatório, gol de fora da área também poderia representar essa diferença, tá? Situações onde o XG não representa bem a quantidade de gols. E do contrário, eu vou classificar agora do maior para o menor aqui. O que nós temos aqui? Aqui não saiu nenhum gol, mas conforme as chances que os times criaram até o minuto 60, poderia ter saído aqui 3 gols, tá? Então aqui os times criaram o suficiente para que já tivesse saído 3 gols aqui no minuto 60, mas no entanto não saiu nenhum. Beleza? Então é isso. Essa diferença aqui é o critério que nós vamos usar, tá? Eu vou voltar à classificação original aqui. E eu quero fazer só antes de nós seguir aqui, eu quero fazer só mais uma coisinha aqui com vocês. Eu vou pegar todos esses dados do XG e vou dar uma verificada aqui. Compreender este dado, essa variável secundária aqui que nós acabamos de criar. Veja só como ela se comporta. Então, nós temos aqui, ó, uma distribuição que tende à normalidade, apesar de ter uma leve assimetria negativa, porque nós temos uma cauda aqui, ó, maior para a esquerda, certo? Posso, inclusive, aqui fazer uma análise descritiva aqui dos dados, tá? Bem rapidamente aqui, só para nós prosseguirmos. Então, aqui, ó, a estatística descritiva, vou selecionar aqui toda essa range aqui. E aqui pode ser numa nova planilha, sem problema, eu pedi o resumo estatístico. Ele nos mostra aqui, ó, a média deste dado, desta variável, o erro, tudo mais, a moda, a mediana. E aqui, ó, a simetria, como eu falei para vocês, ela é um pouco negativa, né? É negativa já que a nossa cauda para a esquerda se estende mais para a esquerda, a nossa distribuição. E aqui, o que eu quero aqui? Eu quero a nossa mediana, que é o nosso ponto central, tá? Vamos marcar esse dado aqui, menos 0,14. Beleza? Show, é isso. Aqui você pode fazer muitas coisas, pessoal. Você pode criar a média dos times deste dado, usar distribuições, enfim. Eu vou mostrar aqui um princípio bem simples de uso desta variável, certo? Para isso, eu vou precisar só mais uma coisa, porque eu quero colocar o nosso alvo aqui como se fosse o over limit, tá? Como se fosse o over limit. Eu quero colocar o alvo em lucro, porque aqui eu tenho as odds, ó, as odds do limite. Só que você pode ver aqui que em alguns jogos, conforme o número de gols que saiu, o limite vai estar lá no 2,5, às vezes vai estar no 0,5. Então eu vou fazer aqui, vou abrir umas colunas aqui e bem rapidamente vamos fazer aqui a odd do limite, tá? E o lucro, tá? PL do limite. É isso. A odd do limite, qual vai ser, pessoal? Aqui, ó. Eu vou pegar o menor dado. Então vou pegar aqui, ó, o menor dado entre todas as odds que eu tenho disponíveis aqui.
Porventura, algum jogo em que já saiu mais do que 4 gols aqui, vai ficar tudo em branco, ó, como é o caso desse aqui, ó, já tem esse exemplo aqui, ó, tá tudo em branco, então aqui ele não vai buscar odd, porque já saiu mais gols aqui, certo? E como a nossa planilha aqui do Impreguru trabalha até o over 4,5, esse dado aí vai reportar como um erro aqui na forma. Eu já vou mostrar para vocês como é que a gente corrige isso, tá? Então, ponto e vírgula 1, porque eu quero o menor dado aqui dentre esses que eu estou colocando dentro da fórmula. Então, está aqui, prontinho. Veja aqui, ó, que fica um erro, ó, exatamente onde eu não tenho odd disponível. Mas eu vou corrigir isso aqui da seguinte forma, ó. Vou selecionar somente esses jogos com erros, tá? E vou apagar aqui, ó. Vou apagar todos esses dados. Prontinho, vai ficar em branco aqui, beleza? Tá? Posso até fazer o seguinte. Como eu tenho uma base bem robusta, eu vou excluir todos os dados desses jogos aqui, tá? Todos que já saíram muitos gols aqui eu vou excluir. Então tá. Agora sim, eu tenho todos os jogos em que eu tinha a odd disponível estão aqui. E agora eu vou criar aqui o lucro, né? O lucro. Uma fórmula C aqui, eu vou perguntar para o Excel. Eu digo o seguinte, Excel, se o total de gols aqui no FT, que está aqui, ó, tá? Eu vou pegar aqui a soma, tá? Home goals, lá no final do jogo, mais away goals, for maior do que o total de gols na hora do alerta, que tá aqui, que nós já tínhamos criado, né? Ou seja, bateu o limite aqui, nesse caso, né? Então, ponto e vírgula, se bateu o limite, qual é o nosso retorno aqui em termos de lucro? É a própria odd do limite menos 1, porque nós estamos trabalhando com unidades aqui, pessoal. E caso contrário, caso não tenha saído gol, menos 1 unidade. Então, aqui já vai me reportar nessa coluna aqui o lucro, se eu tivesse apostado aqui simulando o over limite no minuto 60 em todos esses jogos. Então nós temos aqui 4.193 jogos e nós temos uma soma aqui de 91. O que ocorre aqui, pessoal? Por que nós já estamos com lucro? Exatamente, a gente sempre precisa investigar a nossa base, independente da fonte, fazer uma boa limpeza nos dados, retirar os outliers, aquela parte específica de tratamento de dados, tá? E aqui o que eu tenho? Eu vou olhar aqui essas odds do limite, tá? Aliás, aqui eu peguei o lucro, aqui ó, odds do limite. Então eu venho da odd bem baixinha, desde 1,02, e veja aqui onde está aqui uma situação que a gente precisa estar atento, tá? Eu tenho odds aqui altíssimas no minuto 60 que não representam a realidade aqui dos fatos. Isto porque no minuto 60 não vamos ter disponível a odd 26. Então eu concluo que essas odds aqui mais altas foram algum erro na feed, na hora de enviar lá os dados. Tivemos este erro, tá? Importante observar isso. O que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar somente essas odds aqui que eu sei que não foram enviados corretamente, até aqui sim, ó, até o 2,5 está compatível com a realidade. Aqui não. Então eu tenho esses jogos aqui em que realmente houve uma falha, que eu vou retirar esses jogos aqui. Eu estou retirando a sujeira da nossa análise e vou excluir as linhas, todos os dados desses jogos aí. Show? Beleza, é isso. Agora sim eu tenho uma representação fiel aqui das odds do minuto 60 do over limit. E agora nós podemos ver, ó, agora sim. Por que agora sim? Porque aqui, ó, veja aqui a nossa média aqui. Está muito mais próxima do que seria a juice da 365, porque aqui é a nossa feed da 365, tá, pessoal? Então, olha aqui, menos 6%, exato, positivo, é isso aí mesmo. Nossa juice média aí pode ser até um pouco mais alta, mas está bem próximo aqui, certo? Beleza, então, se segura na poltrona aí, que agora nós vamos seguir aqui, pessoal. Vou selecionar aqui todos esses dados aqui da nossa base e vou mandar isso aqui para uma tabela dinâmica. Show, vamos lá. Aqui eu tenho o lucro, né, que eu vou botar em valores, é o nosso alvo, né, como eu falei para vocês, vamos trabalhar com lucro. E eu vou botar 2 vezes, sendo que na segunda, em configurações de campo de valor, eu vou vir em contagem. Porque eu tenho aqui ó, os 4.165 jogos que nós vimos lá e os menos 249 de lucro aqui.
certo? Qual é a variável que nós queremos estudar aqui? Está aqui, ó, a diferença de gols, de xg menos gols. Então, vou botar aqui. Então, por que eu peguei esse dado aqui da mediana? O nosso ponto mais central da distribuição, que é menos 0,14, é exatamente para fazer um agrupamento aqui em duas classes apenas, tá? Para fazer uma observação geral. Então, eu parto aqui de menos 3,48, é o nosso menor dado, tá? Menos 3,48. Vamos lá, fazer um cálculo bem rápido aqui, ó. Menos 3,48 e menos 0. Qual é a diferença? Quanto que eu preciso aqui para chegar em menos 0,14? Então, vou botar aqui, ó, menos 3,48 mais 0,14, porque eu quero fazer a distância só, tá, pessoal? A distância. Então, a distância vai ser menos 3,34, justo, né? Já que os dois números são negativos, né? A nossa mediana é negativa. Então, a distância percorrida aqui da range ficaria em 3,34. Porque este dado eu vou colocar aqui, ó, 3,34. O objetivo aqui é distribuir em duas classes apenas, onde o volume fica equilibrado dentro das classes, tá? Veja só, claro, fica um pouquinho diferente aqui, mas eu aproximei bem aqui os volumes, né? E aqui a gente tira uma primeira conclusão já, tá? Do total de menos 250 unidades, nós temos um prejuízo maior exatamente nos números negativos, ó, acima da mediana. Aqui nós temos alguns números negativos também, ó, porque a mediana é negativa, mas a maior parte aqui vai ficar na range positiva, tá? Veja que já está bem próximo de zero aqui. E nós temos aqui uma diferença até significativa aqui, mostrando que nós teríamos um prejuízo maior nos números negativos. E esses números negativos, na prática, seriam o quê? Aquilo que eu estava mostrando para vocês. São os jogos em que saiu mais gols do que as chances, a expectativa de gols. Então tá sobrando gol aqui, tá sobrando gol aqui. E nessa range aqui tá faltando gol. Conforme as chances que os times criaram, aqui tá faltando gol. Então veja só, já é um dado aqui interessante para nós avaliar. Porém, vou seguir um pouquinho mais adiante aqui com vocês, pessoal. Vamos lá. Então vou agrupar agora aqui de forma mais granular. Eu vou agrupar aqui, por exemplo, vamos ver se eu consigo botar tudo na tela aqui para nós observar. 0,2, tá? Beleza? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Com os dados lá para baixo, quase, mas vou diminuir mais um pouquinho, mas acho que você vai conseguir enxergar aí para a gente seguir aqui. Vou fazer o seguinte, vou agrupar um pouco mais aqui, 0,4, tá? Só para diminuir ali o número de classes, tá, pessoal? Que agora eu consigo aumentar aqui, vocês conseguem ver melhor aí também, né? Show? Então, isso. Agora eu vou só botar uma escala de cor aqui, apenas para a gente ter uma melhor observação aqui. Melhor ainda eu vou fazer aqui, porque essa escala de cor não representa a nossa média real de lucro que a gente quer saber. A gente tem que colocar em zero aqui a nossa... Vou editar a regra aqui somente, em vez de percentil, vou botar o número zero. Agora sim ele fica mais fiel à realidade, né? Onde é prejuízo aqui na nossa estratégia, vai ficar vermelho. E aqui onde fica verde é positivo. Bom, nós não temos nada muito interessante aqui, visto que o nosso método, nossa estratégia no geral é negativa, né? Mas como nós vimos aqui, onde falta gols, porque nós temos um XG maior, certo? Nós temos essa ligeira vantagem. E aqui nós chegamos num ponto interessante, pessoal. Por quê? Vamos pensar o seguinte aqui, pensando com lógica. Nos jogos em que não saíram gols, pessoal, obviamente que lá no minuto 60, pelo menos um chute que seja para fora, qualquer coisa que tenha acontecido já vai gerar um dado aí do XG. E eu já vou ter um dado positivo aqui nos jogos sem gols, certo? Então, olha que interessante isso. Eu vou, então, fazer uma segmentação aqui para nós. Vou colocar aqui, ó, o total de gols do jogo. Podemos ver aqui que temos jogos que não saiu gol, até jogos aqui que saíram 4 gols. Eu vou colocar só os 0 gols aqui para vocês observarem. São 810 jogos em que não houve gol até o minuto 60. E eu tenho aqui, obviamente, todos os números positivos, ó, da nossa variável principal. Por quê? Porque, poxa, nesse minuto aí, algum dos times, pelo menos, já deu um chute, nem que seja um chute cagado, mas vai ter algum dado alimentando o XG. Por isso teremos todos os números positivos. Estamos com
uma situação bem negativa aqui, né? No 0 gols. Então o que eu vou fazer? Só estou mostrando para vocês aqui com 0. Eu vou retirar os jogos em que eu não tenho gols, tá? Só vou usar dados com gols aqui. E aqui sim eu começo a especificar melhor as coisas aqui, entender melhor como essa métrica pode ser útil para o meu método, tá? Eu vou inclusive fazer o seguinte aqui, pessoal, vou tornar um pouco mais granular aqui a nossa classificação, nossas classes, né? Eu vou diminuir aqui para caber tudo na tela. Vou fazer uma nova formatação de cor aqui. Beleza? É isso. O que a gente percebe aqui? Que, claro, como nós vimos que a nossa mediana lá é menos 0,14, nós vamos ter aqui o maior conjunto de dados aqui próximo a ela, né? Que está aqui. Seria aqui nessa faixa aqui, ó. A nossa mediana. Pode ver que maior quantidade de dados estão aqui. Nós temos uma distribuição. Claro que agora eu mudo um pouco porque eu tirei o 0 gols, né, pessoal? Eu tirei o 0 gols aqui, já vai mudar tudo. Então aquilo lá foi só para nós distribuir em duas classes para fazer aquela primeira verificação. Agora nós estamos evoluindo aqui dentro da métrica. E nós podemos ver aqui que, já que a nossa escala de cor nos ajuda a ver onde nós temos melhores resultados, apesar de que eu não fiz aquela classificação, até vou fazer aqui, né? Só vou gerenciar as regras aqui para tornar a média 0. Assim nós temos um resultado mais fiel. Mas podemos ver aqui que nós temos diferenças aqui entre as ranges, tá? Nos resultados. Show, tá, beleza, tudo tranquilo. Vamos analisar agora mais alguma coisinha aqui. Vou inserir mais uma segmentação de dados e vou usar a própria odd do limite aqui. Vou usar a própria odd do limite aqui, pessoal. Tá? Deixa eu botar um pouco mais para baixo e tirar os ocultos. Beleza? E aqui eu até vou fazer o seguinte, vou botar essa odd aqui para classificá-la melhor agora aqui, tá? Colocando em linhas e vou agrupar ela aqui. Vou agrupar de 1 a 2,5, de 0,02, de 0,2. É isso. Então agora eu retorno aqui, volto para minha configuração anterior e eu tenho aqui agora, ó, as classificações. Veja que ficou fora de ordem esse 1,02, não tem problema. Eu vou olhar aqui as odds baixas até 1,4, tá? Então veja que nas odds baixas até 1,4 eu tenho um prejuízo bem grande aqui, né? Qual é o nosso prejuízo total aqui? Já que agora eu estou tirando o 0 gols, tá? Mudou, não é mais 250. Já melhorou um pouquinho aqui a situação, veja. 194. Claro, aqui eu estou olhando o total, né, pessoal? Eu teria que comparar aqui com o volume para ter o ROI. Mas só como uma base de estudo aqui para a gente seguir em frente. Estou com menos 194, tá? Então, nas odds baixas até 1,4, eu tenho aqui menos 100, tá? Mas na nossa range positiva, que é o que nós queremos investigar aqui, se traz alguma vantagem ou não, nós temos aqui menos 25. Então veja, 25% do prejuízo está aqui nas ranges positivas, o 75% está nas ranges negativas, sendo que nós temos uma distribuição aqui próxima à normal, tá? Não perfeitamente normalizada, mas próxima. Então nós podemos considerar que teríamos um volume aqui próximo, tá? Entre as duas classes que eu estou investigando. Então, show, temos menos 25 aqui. E nas odds acima de 1,4, pessoal? Vamos lá, vamos de novo aqui. Opa! Agora, veja só. Estou olhando uma variável e estou fazendo apenas duas segmentações. O jogo já saiu gol e a odd está acima de 1,4. 1,4 ou maior. E nós já chegamos aqui num dado positivo de lucro aqui. Vocês estão vendo? 3,3 unidades. Claro, não é um lucro suficientemente bom aí para a gente aplicar diretamente, mas aqui tudo que nós estamos fazendo é investigar uma variável apenas que pode compor o método, certo? E aqui já chegamos numa situação interessante, né, pessoal? Podemos ver. Beleza, porque aqui estou distribuindo não tão proporcionalmente as duas classes, porque conforme eu fui segmentando, os volumes de jogos aqui também vão alterando, tá? Mas nas classes negativas aqui,
nós temos menos 95. Ou seja, todo o prejuízo aqui, ó, total, que é de menos 92, ele se agrupa mais aqui nas ranges positivas. Mostrando que aqui, conforme essas segmentações, quando nós temos mais gols do que expectativa, é bem ruim para nós fazer o limite aqui. Bem ruim, é o que está mostrando para nós aqui. E dentro das nossas classes positivas, pessoal, nós temos aqui, ó, até o 0.5 um dado ruim também. Ó, temos quase um even aqui entre 0.3 e 0.5. Caso nós colocássemos em prática só essa variável, tá? Só essa variável, observar só isso no minuto 60, a diferença entre XG e gols no jogo for de 0,5 para cima, nós teríamos aí 10 unidades de lucro e obviamente que vamos ter uma diminuição do nosso volume em 232 jogos. 10 unidades de lucro em 232 jogos, opa, não saiu aqui, 232 jogos, já partimos aqui somente com essa variável de 4,3% de ROI. Beleza? Isso aqui é um princípio de um estudo apenas para mostrar o quanto esta variável aqui pode trazer ao seu método um acréscimo interessante aí de dados. E interessante aqui, repetindo só para deixar bem claro, só funciona com gols, um jogo em que já houve gols. E conforme a nossa odd do limite também nós temos uma mudança significativa aqui no nosso alvo, que é o lucro. Mas é isso, pessoal. Eu creio que consegui chegar no ponto que eu queria mostrar para vocês aqui, do quanto pode ser útil aqui no seu método esta variável. Você pode usar isso pré-live, você pode usar isso live. E cabe agora, caso você queira aprofundar o estudo aí, melhorar a partir desse ponto que eu já mostrei para vocês. Se você quiser fazer testes desta variável, você vai precisar de uma plataforma que forneça esse dado no live, tá? Então você pode usar, eu indico esta plataforma do ImplayGuru, porque você pode fazer muitos testes desse tipo, botando qualquer minuto aqui, porque ele capta esse dado da expectativa de gols live. Então deixo o convite e o link aí na descrição do vídeo. Você pode usar esta plataforma gratuitamente pelo período que desejar, certo? Como um teste. E caso você goste e queira usar a versão completa, onde todos os recursos estão disponíveis, você pode ir lá na nossa primeira fixada do grupo Big Data Bet, que lá tem um cupom de desconto de 15% para você usar durante toda a subscrição. E lá também muitas pessoas que utilizam a plataforma, onde a gente pode trocar ideias e evoluir junto. Certo, pessoal? Eu creio que seja isso. Um grande abraço para vocês e até a próxima.